Bom dia, meus queridos alunos da Faculdade da UFBA, todos aqueles outros que estejam eventualmente assistindo essas aulas. Vamos continuar aqui no nosso curso de Direito Processual Civil 3, né? E hoje vamos falar de recursos extraordinários especial repetitivos. Lembrando que pela metodologia que a gente optou, a gente gravou primeiro aulas lá atrás sobre recurso especial e recurso extraordinário, digamos assim, no âmbito de julgamentos de recursos individualmente, e tratamos de todos os requisitos, admissibilidade, as questões relacionadas ao RE e ao RESP, do âmbito genérico, repercussão geral, pré-questionamento, todas as matérias estão lá nas aulas, lá atrás, de RE e de RESP, e nós optamos também por previamente tratar, né, do microsistema de julgamento de causas repetitivas e uma aula geral e uma aula com a parte geral deste microsistema de julgamento de causas repetitivas e também do microsistema de formação de precedentes obrigatórios, porque o recurso extraordinário e especial repetitivos faz parte de ambos os microsistemas, né? Julgamento de causas repetitivas, formação de precedentes, formação concentrada de precedentes obrigatórios, aos quais a gente remete os alunos, que a gente não vai nessa aula aqui tratar, né, sobre requisitos genéricos de admissibilidade, de RE e de RESP, a gente não vai tratar de pré-questionamento, a gente não vai tratar de repercussão geral, tudo isso já foi tratado, está lá nas outras aulas que vocês olham. E muitos dos pontos importantes de RE e RESP repetitivos também já foram tratados, como por exemplo suspensão, aplicação da tese fixada, ampliação da participação, que eu vou falar aqui muito rapidamente en passant, porque a profundidade sobre estas questões já foram tratadas lá na aula geral, que trata dos dois microsistemas, julgamento de causas repetitivas e de formação concentrada de precedentes, tá bom? Então eu remeto vocês lá para essas aulas, porque alguns temas aqui passarão muito rápido. Então essa aula tem que ser assistida em conjunto, como se fosse uma única aula, com duas outras aulas, a de recursos extraordinário e especial, do ponto de vista individual, e a de julgamento de causas repetitivas e formação de precedentes obrigatórios, parte geral, tá bom? Então, o recurso extraordinário e o IRDR fazem parte as suas regras formam um microsistema de julgamento de causas repetitivos. Unido a estes dois institutos, ao IAC, incidente de assunção de competência, que está gravado em outra aula, a gente tem as regras relacionadas ao microsistema de formação de precedentes obrigatórios. Mas vamos ao que nos interessa, né? O incidente de recurso especial extraordinário repetitivos. Porque o que acontece aqui é que nas hipóteses em que eu tenho multiplicidade de recursos sobre o mesmo tema, no STF e no STJ, eu poderei promover, ao invés do julgamento individual de recurso por recurso, um a um, eu promoverei a afetação de alguns desses recursos, né, para que eu instaure um incidente, né, possivelmente deslocando a competência no âmbito do Tribunal Superior, porque, por exemplo, no STF são as turmas que julgam RESP, no STF são as turmas que julgam RESP, o RE, e no STJ são as turmas que julgam também o RESP. Mas os recursos repetitivos serão julgados ou nas sessões ou na Corte Especial, conforme o regimento interno do STJ. Assim como o recurso extraordinário repetitivo será julgado pelo Pleno do STF e não nas turmas. Então, quando eu tenho esta multiplicidade de recursos, eu posso promover, né, é possível, e é isso que a gente vai estudar como acontece isso, promover a afetação de alguns recursos que tornam-se causas piloto, para que no órgão interno responsável pela uniformização da jurisprudência no STF ou no STJ, eles julguem estes recursos e, ao julgar estes recursos, eles também fixam a tese que passa a ser um precedente obrigatório para os demais casos. Tá bom? Mas quando é que isso, como é que funciona? Quando é que isso pode acontecer? Isso está lá regrado no CPC a partir do artigo 1036, está lá entre o artigo 1036 e 1041 do CPC. Né? E quando é que caberá a afetação? Caberá a afetação sempre que, concomitantemente, eu tenha multiplicidade de recursos, extraordinário ou especial, a depender de se tratar do STF ou do STJ. Quando eu falar simplesmente recursos repetitivos, é que pode se tratar tanto de
RESP repetitivos como de RE repetitivos, porque muitos aspectos são gerais, esses requisitos de admissibilidade também são gerais, tanto vale para o RESP repetitivo como para o RE repetitivo. Multiplicidade de recursos. Segundo, com idêntica questão de direito. Né? Mais uma vez aqui não há como fazer fixação de tese de questão de fato, você vai fixar a tese para questão de direito. Agora, obviamente que esta questão de direito aplicar-se-á sobre um suporte fático, que isso tem que ser, né, delimitado na afetação, como a gente vai ver mais adiante. Mas os requisitos de afetação são esses: a existência, né, de uma multiplicidade de recursos, com idêntica questão de direitos, e eu promoverei a afetação daqueles que melhor representam essa controvérsia para fins de julgamento. Ao contrário, por exemplo, do IRDR, que pode ser feito o pedido de instauração pelas partes, pela Defensoria, ou pelo Ministério Público, né? Aqui a legitimidade para afetação é do STJ. Nada impede que eu faça uma petição lá, o presidente do tribunal diz: meu recurso está muito bem feito e é múltiplo, tome ele como representativo. Nada impede que o MP, né, possa, no seu parecer, dizer assim: vocês deveriam afetar este recurso especial para lá no STJ, né, para fins de fixação da tese. Mas eu não tenho uma previsão desta possibilidade, mas eu também, o direito de petição me permite fazer. Mas eu não tenho a possibilidade de requerer, como eu tenho a requerer a afetação, como eu tenho a possibilidade de requerer a instauração, né? A instauração daquele incidente de resolução. Então, neste caso, a afetação se dará em dois órgãos, vamos chamar assim. Ou pode se dar no âmbito da presidência ou da vice-presidência do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, né, a depender de quem, no âmbito do regimento interno, tenha competência para promover o processamento à admissibilidade dos recursos especial ou extraordinário. Ou pode já haver afetação diretamente no âmbito do STJ ou do STF. Vamos primeiro na primeira parte do presidente. O que acontece? Percebendo o presidente ou vice, conforme o regimento, daquele tribunal inferior, vamos chamar assim, não gosto de chamar tribunais inferiores, dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, né? No âmbito destes tribunais de justiça, tribunais regionais federais, o presidente ou vice, conforme o regimento interno, começa a perceber que tem muitos recursos especiais ou muitos recursos extraordinários sobre o mesmo tema. E aí ele vira e diz assim: olha, vou selecionar 2 destes recursos e eu remeto ao presidente do STJ, né? Remeto ao presidente do STJ informando: olha, temos muitos recursos repetitivos, eu estou requerendo a afetação estou admitindo estes recursos e requerendo a afetação destes recursos para serem julgados pelo procedimento de recursos repetitivos. Obviamente, essa decisão do presidente ou vice não vincula o relator no âmbito do Tribunal Superior, mas o presidente deverá também promover a suspensão dos processos no âmbito do Estado, em se tratando do Tribunal de Justiça, ou da região, em se tratando do Tribunal Regional Federal, e vai aguardar a decisão no âmbito do STF ou do STJ, tá bom? E lá no STF e no STJ, como é que pode acontecer? Pode acontecer ou tendo recebido este pedido de afetação, ou qualquer relator que tenha lá vários recursos sobre o mesmo tema, poderá este relator diretamente promover a afetação dos recursos para serem julgados em regime de repetitivo, ou desses recursos para serem julgados em regime de repetitivo, tá bom? Agora, se o STJ não acatar a decisão de afetação, o presidente, isso é comunicado ao presidente, que deve revogar a decisão de suspensão preliminar. Mas vamos seguir adiante ainda. Então, como é que eu faço a seleção do recurso? Como a gente já viu, a seleção pode ser feita pelo presidente ou vice, ou pode ser feita diretamente pelo relator no âmbito do STJ ou STF, tá bom? Em qualquer caso, seja quem for que for promover esta seleção de recursos para análise de afetação, a gente ainda, quem está em análise que a afetação pode ou não ocorrer, eles devem ser, primeiro, recursos admissíveis, segundo, recursos que sejam, vamos chamar assim, robustos, ou seja, em que você tem uma argumentação abrangente, em que eu tenho uma discussão plena, em que eu tenho um pré-questionamento adequado, né, das questões a serem decididas. Porque
com esta afetação eu transformo numa objetivação do julgamento daquele recurso, pois a tese ali fixada caberá a todos. Então eu tenho que buscar recursos que de fato, né, explorem e esgotem, né, os temas relacionados à afetação. Tá bom? Então isso é muito importante. Mas vamos lá. Né? Chegou lá no STJ, distribuído o relator para tratar da questão, ou o próprio relator afeta essa questão. Né? O que é que acontecerá aqui? A decisão de afetação, ao contrário do IRDR, cuja decisão de admissibilidade do IRDR ela é colegiada no âmbito dos recursos repetitivos, a decisão de afetação, que é justamente a admissibilidade, né, do incidente de recursos repetitivos, esta decisão de afetação cabe ao relator. E este relator, nesta decisão de afetação, organiza a tramitação do incidente. Então ele vai identificar com precisão a questão a ser submetida. Lembra daquele saneamento que eu falei? Ele vai dizer, olha, aqui a tese que a gente quer fixar é isso, essa tese se aplica a tais e tais e tais situações de fato, né? Quando havendo dúvidas de como se aplica. Segundo, ele determinará a suspensão dos processos, e essa suspensão com afetação ela é de todos os processos no âmbito do território nacional. Então, se foi, por exemplo, uma afetação que nasceu de um ofício do presidente da Bahia, do Tribunal de Justiça da Bahia, quando houver afetação, né, os processos da Bahia já estavam suspensos por decisão do presidente ou vice. E com a afetação passa a haver a suspensão no território nacional. Tá bom? E depois, então, ele promove a identificação do objeto da tese, do objeto dos recursos repetitivos, determina a suspensão e pode requisitar, se ele entender necessário, ele pode requisitar aos presidentes, né, ou vices a quem competir segundo o regimento interno, dos tribunais de justiça outros, ou dos TRFs outros, que remetam um recurso, ou um bom recurso, sobre o tema, para que eu possa ter um mais amplo debate das teses ali, a serem ali fixadas. Tá bom? Uma coisa importante, se eu tiver concomitantemente naquele recurso, eu tiver, por exemplo, uma acumulação de pedidos e foi decidido capítulos de sentença distintos, ambos capítulos recorridos, mas a fixação da tese refere somente a um capítulo, tendo um outro capítulo que não tem tese a ser fixada, porque não há multiplicidade de recursos, eu tenho que julgar primeiro aquela parte, né, da questão não afetada, promovo um acórdão e depois eu julgarei o restante, depois eu julgarei, digamos assim, o objeto da afetação. Tá bom? Eu já falei sobre isso para vocês, mas eu reitero aqui. Já falei para vocês lá na aula geral, onde a gente trata do microsistema de julgamento de casos repetitivos, da ampliação da participação, né, que também se aplica, na verdade, aos julgamentos, aos processos de formação de precedente obrigatório, onde eu tenho uma ampla participação. Eu admito a presença do amicus curiae, eu promovo possibilidade de promoção de audiência pública, possibilidade de requisição de informações dos tribunais inferiores, tudo da forma mais ampla possível. Eu tenho a participação e intervenção do MP, que se manifesta sempre nos prazos de 15 dias. E quando eu termino toda essa instrução, inclusive eventual audiência pública, o relator remete a cópia do relatório para todos os ministros e eu tenho, a partir daí, a designação de pauta, a inclusão em pauta pelo presidente do órgão para que eu possa, né, julgar os recursos afetados, 2, 3, 4, 5 ou 20, pode ser até uma afetação concomitante de 30 recursos, nada impede isso, para serem julgados numa mesma sessão, discutindo-se a tese. Tá bom? O julgamento, como tem de ser nestes casos, onde eu formo um precedente obrigatório e onde eu decido e fixo uma tese para múltiplos recursos, tem que ser a mais ampla possível. O acórdão tem que abranger a análise de todos os fundamentos relevantes, né, da tese que foi ali levantada. A aplicação eu também já tratei com vocês, lá na parte geral. Então aqui eu vou falar, né, rapidamente, mas já lembrando a vocês como se dá a aplicação. E aí eu estou separando a aplicação da tese em duas linhas. A aplicação da tese no âmbito do próprio STF ou STJ, que fixou a tese. Depois a aplicação da tese
nos tribunais inferiores àquele que foi fixada, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, né? E a depender do caso de uma decisão do STF, também é o STJ. Então a primeira coisa, se for o caso, porque como o objeto do RE e do RESP são distintos, isso raramente vai acontecer. Mas é possível, mas raramente vai acontecer. Então, no âmbito do STF e do STJ, o que é que eu faço? Fixada a tese, né? Eu decidido aqueles recursos afetados, aqueles 2 ou 5 recursos afetados, né? E fixada a tese, quando eu publico esse acórdão, todos os outros órgãos colegiados do STJ, ou seja, todas as outras turmas, elas terão duas atitudes. Ou elas considerarão prejudicados os demais recursos que têm a idêntica tese, né? Mas vão em sentido contrário à tese fixada, ou seja, eu tenho lá recursos, se eles são repetitivos e eles estão na necessidade de fixação de uma tese em âmbito de recurso repetitivo, é porque eu vou ter decisões nos tribunais dos tribunais de justiça e nos tribunais federais díspares, algumas aplicando a tese num sentido e outras em outro sentido. Então o que é que eu faço com isso? Eu promovo, pego a decisão e digo assim, olha, aqueles recursos aqui cujo acórdão estava de acordo com a tese, já julgou de acordo com a tese fixada no STJ ou no STF, eu considero todos eles prejudicados. Todos eles estão prejudicados, não vou nem julgar eles, porque eu transito em julgado aquela decisão que já estava em conformidade com a tese. E todos os outros recursos que estavam lá no STJ ou no STF, que estavam decidindo de forma contrária à tese que foi fixada, todos esses outros vão ser julgados para aplicação da tese, para a uniformidade, né, da jurisprudência. Tá bom? E se por acaso, especificamente no STF, né, for negada a repercussão geral no âmbito do recurso afetado, todos os recursos extraordinários serão automaticamente, né, inadmitidos, porque todos eles não terão repercussão geral e não devem, portanto, tramitar. Tá bom? No âmbito dos tribunais de justiça, ele é um pouco diferente, porque eu tenho a questão relacionada ao efeito regressivo. Mas vamos lá na primeira parte. Porque eu terei no Tribunal de Justiça processos que já estão na presidência com recursos especiais extraordinários interpostos, na presidência ou vice, com recursos especiais extraordinários interpostos. Eu terei apelações que estão paralisadas, vamos falar aqui, apelações, agravos de instrumento, mandados de segurança, processos de conversa extraordinária, que podem estar lá paralisados por conta, né, da afetação. E eu tenho processos que ainda estão em primeiro grau de jurisdição. Então, como é que eu vou fazer caso a caso? Eu vou primeiro aqui vamos tratar do seguinte, aqueles processos, né, que estão lá no âmbito do... Primeiro, eu vou ter que... Este precedente fixado, em recurso especial extraordinário repetitivo é um precedente obrigatório. Então, ele vai se aplicar a todos os casos. Todos os casos. Aqueles de recurso especial extraordinário que já estão interpostos, né, aqueles processos de primeiro grau que estão paralisados, aquelas apelações paralisadas, aquele mandado de segurança paralisado, tudo aquilo vai ter que ter a aplicação dessa tese. Então, como é que eu faço? Primeiro, o presidente ou vice vai fazer muito parecido com o STJ. Eu primeiro pego todos aqueles recursos que estavam especiais e extraordinários, que estavam sobrestados, e que o acórdão recorrido, né, está em conformidade, ou seja, o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça já julgou o processo em conformidade com a tese que foi fixada no STJ, e eu promovo, né, a negativa de segmento de todos eles consideração prejudicados, para promover-se, né, o trânsito em julgado da decisão do respectivo TJ ou TRF, que já estava de acordo com o STJ ou com o STF. Tá bom? Todos aqueles outros processos que estavam paralisados, todos aqueles outros processos de primeiro grau, apelação, mandado de segurança no âmbito do tribunal, que estavam lá paralisados, esperando a tese, voltam a tramitar para serem julgados com a aplicação da tese, com o respeito e aplicação da tese. O problema está central naqueles que foram julgados em desconformidade com o tribunal e estão lá com recurso especial extraordinário paralisado. Então, aqueles outros, TRF,
em que eu tenho, depois que eu publico o acordo paradigma, né, em que eu tenho recurso especial, recurso extraordinário, interposto, mas que o recurso sim está de acordo com a tese, mas a decisão recorrida está em contrariedade com a tese, o que é que eu promovo? Eu não vou promover, já falei isso com vocês, a admissibilidade direta para que o RE e o RESP, do RE e do RESP, para que o STJ reforme. Eu primeiro vou remeter de volta ao órgão julgador que julgou em desconformidade. Eu volto para a Câmara Civil e digo à Câmara Civil, existe aqui um efeito regressivo do seu recurso por força da publicação do acórdão paradigma com fixação da tese. E o seu acórdão anteriormente promovido e julgado está em desconformidade com a tese. Portanto, reveja, reexamine a tese anteriormente julgada. Respeitando a liberdade dos julgadores, entendeu-se que ele tem que fazer o reexame. Se for mantido o acórdão divergente, ou seja, na prática, a Câmara Civil ou a turma do TRF não rever o seu acórdão e para aplicar a tese, mantendo a sua decisão contrária, aí sim o RE e o RESP subirão ao respectivo Tribunal Superior. Mas se ele rever a sua tese, ele tem que, ao rever a sua tese, ajustar o julgamento, porque é possível que na revisão da tese ele precise julgar outros temas. Então, só para dar um exemplo para vocês imaginarem, imagine-se que seja uma tese discutindo se é admissível ou não admissível a apelação em determinada circunstância. E o tribunal, a Câmara Civil entendeu que era inadmissível, né, ao interpretar o CPC sobre algum dos elementos relacionados à admissibilidade da apelação, entendeu que era inadmissível. Chegou lá no final do STJ, o STJ interpretou de forma diversa, disse não. Nestas hipóteses é sim admissível a apelação. Então, ele vai ter que, ao reexaminar, ele vai ter que alterar o conteúdo da sua decisão, dizendo não, tá, é admissível. E se é admissível, ele vai ter que julgar o restante da apelação. Os outros aspectos que ele não teve que julgar pela decisão, né, de inadmissibilidade. Então, depois desse reexame, ele vai julgar todos esses elementos. Tá bom? Então, pessoal, sobre recurso especial extraordinário, era isso que a gente tinha que falar, em conjunto com as outras aulas já gravadas de recurso especial extraordinário, né, e de microsistema de julgamento de causas repetitivas e microsistema de precedentes obrigatórios. E sobre repetitivos, RE e RESP repetitivos, era isso. Nos vemos, né, em uma das próximas aulas, pela sequência. Quem está assistindo a sequência, a próxima aula é incidente de assunção de competência. Bom dia a todos.